si mesmo, no homem ou em Deus? Pois é melhor colocar a sua confiança em Deus do que você colocar a sua confiança em si mesmo ou em outra pessoa, porque nós, seres humanos, somos extremamente fracos, falhos, e nós fraquejamos na primeira oportunidade. Quando é para nós adorarmos a Deus, sabe o que a gente fala? A gente simplesmente vai lá e reclama de tudo. Pois bem, hoje você vai aprender a confiar ainda mais em Deus e parar de reclamar. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Antes de começarmos esta palavra poderosa que vai edificar a sua vida, peço humildemente a você, se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilhe. E já comece escrevendo aí abaixo: eu confiarei em Deus. Amém? Este é o voto que você sela a partir de hoje, que você vai confiar mais em Deus e confiar menos em você. Ouça o que o salmista escreveu no Salmo 125, versos 1 e 2. Os que confiam no Senhor, vou repetir, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O salmista está dizendo: se você confia no Senhor, se a sua fé é totalmente inabalável, espera, pois, no Senhor, confia nele. Você é o monte de Sião, você é uma montanha que tem sentimentos, mas porém não se deixa vencer por eles. As lutas vêm contra você e você mantém-se de pé. Imagine que a luta que você está enfrentando fosse uma tempestade, ventos, neve, terremoto, maremoto, seja qual for a força da natureza. Você é um monte que não se abala. Pode vir terremoto e fazer com que você trema, você não caiu, você ficou de pé. Pode vir uma enxurrada, pode vir uma tempestade que vai fazer com que parte sua desça morro abaixo, mas você não perdeu a sua configuração original, você não se abalou. Pode vir neve, tampar você até o topo. Sabe o que vai acontecer com você? Você não se abala. Você já viu a história do Monte Everest? Lá é o tempo inteiro neve, vento forte e muita tempestade. Você já viu o Monte Everest derreter? Não. Você já viu o Monte Everest se abalar? Não. Então seja um monte, mas um monte onde Deus está dentro de você. Luta vai vir, luta vai se levantar e você mantém-se firme como uma rocha. Mas a rocha tem que estar alicerçada na palavra. E a palavra de Deus, a palavra que Jesus falou contigo, ela não vai voltar vazia. Se Deus falou, vou te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus disse, no mundo tereis aflições, se prepara porque nós teremos aflições. Mas vencedor, vencedora, vencedores são aqueles que não se abalam por coisa alguma, permanecem para sempre. Amém? Você é a morada do Espírito Santo. Você não se abala, você não se deixa vencer, você não entrega os pontos e muito menos entrega a sua vida na mão de uma pessoa. Entrega os teus caminhos no Senhor, confia nele, no mais ele fará. Essa é a palavra de Deus. Ela tem que cumprir na sua vida. Se você entregar os teus caminhos, você entregar a tua saúde, tua vida espiritual, tua vida familiar, tua vida financeira e tua vida material nas mãos de quem resolve, Deus vai trazer o refúgio para a tua vida e vai trazer o escape para você sair de uma dificuldade, para você sair de uma provação. Esse é o Deus
que nós amamos. Não existe um outro Deus além do nosso Deus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Não existe um outro Deus além do nosso Deus. Você já viu um pai que te ama, que entregou a mão, falou assim: toma aqui, ó, vai lá, meu filho, morra por aqueles que estão naquela terra, naquele lugar pecaminoso. Você já viu um Deus que fez isso por amor de mim e de você que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem? Não existe um Deus tão maravilhoso, tão tremendo, tão doce, tão amável como o nosso Deus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o início da caminhada e nele está o fim da sua caminhada aqui nesta terra. Se você começou caminhando em Cristo, termine a sua jornada em Cristo. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E muito menos faça como a mulher de Ló. A mulher de Ló virou estátua de sal porque ela olhou para trás. E por que esta mulher fez isto? Saudade do passado? Talvez. Mas acompanhe comigo, se você ainda tem dúvida, o versículo que fala sobre justamente ela olhou para trás e no exato momento perdeu a sua vida e transformou-se numa estátua de sal. Veja no versículo 26, no capítulo 19 de Gênesis. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Sabe o que significa isto no mundo espiritual? Você olhar para trás e ter saudade daquele tempo que você acha que era bom. Você vai ficar preso no passado, você vai se enrijecer, você vai ficar ali como se fosse uma estátua. E não é isto que Deus quer para a minha vida e para a sua. Deus quer que nós olhamos para o alvo, que é Jesus Cristo, e continuemos a marchar nesta terra, mesmo enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, enfrentando o que for. Deus, ele é conosco, independente de religião, independente de situação financeira. Ele é Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Não há outro Deus como o nosso Deus. E se você está entendendo o poder desta palavra, peço a você que se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilhe. Compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Que estas 10 pessoas venham a entender que quanto mais elas confiarem em Deus, mais o Senhor vai abençoá-las. E se você confia em Deus, escreva aí abaixo também a seguinte frase para marcar a sua vida: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você pode se perguntar por que escrever essas frases. São frases poderosas, são frases de poder que vão mudar a sua trajetória de vida, são capazes de mudar o seu destino aqui nesta terra, porque você está largando a confiança na mão daquele que é o único que tem o poder de transformar, curar, libertar, fazer com que você seja cheio de graça, poder e unção. Só tem um caminho nessa vida, que é o caminho através de Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na carta de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé, não por vista. E por que o nosso apóstolo Paulo escreveu isto? Ele escreveu para mim, para você, hoje em 2026. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele vai fazer por você. Se você andar por fé e não por aquilo que você vê, você será muito mais que abençoado. Vou te dizer uma coisa: você confiaria cegamente em uma pessoa que poderia te dar tudo aquilo que você pediu? Ou você confiaria no Deus do impossível? Porque o homem, meu querido, o homem é falho. E quando digo homem, falo do ser humano em si, tanto o homem quanto a mulher. Nós somos falhos, nós erramos, nós podemos fracassar, podemos.
Queridos, quantas e quantas vezes pessoas que um dia estavam na minha vida falavam: tamo junto, vamos andar juntos sempre. Coisa alguma. Chegou um momento da minha vida que eu precisei. O que essas pessoas fizeram? Sumiram. Hoje, elas estão no canto dela, eu estou no meu. Eu resolvi fazer como Jesus Cristo fez. Perdoei, segui minha vida e vou te dizer uma coisa. Não tem nada melhor que você lançar o perdão e seguir a sua vida. E digo mais, não é porque você perdoou que você tem que ter convivência de novo. Não, 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 não. Só para que vocês entendam, Jesus na cruz disse: Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. E ali Jesus expirou algum tempo depois, quando ele declarou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele deixou de existir como ser humano nessa terra. 3 dias depois, o nosso Salvador ressuscitou. E eu vou te dizer uma coisa, preste atenção. Jesus não foi aos fariseus, aos escribas, aos homens da lei. Ele foi para aqueles cujos o amavam. Se Jesus quisesse, ele aparecia para Caifás, aos escribas e os fariseus. Eles não iam acreditar porque o seu coraçãozinho era totalmente perverso. Eles eram perversos. Preste atenção no texto que eu vou te falar na sequência. Jesus apareceu para as mulheres, depois deu um recado, principalmente para Pedro, porque Pedro havia negado Cristo 3 dias antes. E Pedro estava com o coração cheio de mágoa, arrependido, e eu garanto uma coisa: Pedro voltou a pescar, mas no seu coração estava um arrependimento. E quando Jesus soltou uma palavra de restauração na vida de Pedro, a vida dele mudou totalmente. Veja o que Cristo disse em Marcos 16:7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Aqui você vê nitidamente Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo ali, como se fosse um anjo, dizendo para os discípulos e principalmente a Pedro: ele ressuscitou, não se preocupa, meu filho. Amém. Por isso que eu trouxe essa palavra hoje para você, meu querido, minha querida. Jesus, ele está vivo, ele está em nosso meio. Ele quer transformar você de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus, ele não vê o seu exterior, ele vê o meu interior e ele vê o seu. E ele quer fazer de você hoje uma rocha viva. Ele quer transformar você em um homem cheio da presença de Deus, em uma mulher cheia, recalcada, sacudida e transbordante na presença do nosso Deus. Amém? Por isso, neste exato momento, convido você a fechar os seus olhos. Levante a mão que você escreve, pode ser a direita ou a esquerda, e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, neste momento entendemos que devemos ser como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sim, Pai, transforma-nos de dentro para fora, não de fora para dentro, porque o Senhor vê o que está dentro, não o que está fora. O que está fora, o homem vê com seus olhos carnais, mas o que está dentro, o Senhor vê com seus olhos espirituais. Portanto, Pai, queremos ser sim filhos e filhas do Senhor. Transforma-nos, Senhor, como os montes de Hermon que não se abalam. Pode vir a tempestade, terremoto, maremoto, enchente, avalanche, pode vir o que vier, o monte do Senhor permanece de pé. Assim seremos nós, Pai. Vamos permanecer de pé para a honra, para a glória, para a graça do Senhor. Em o nome de Jesus, não só hoje,
mas todos os dias da nossa vida. Enquanto houver o fôlego de vida, o sopro de vida em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito, em o nome de Jesus. E ministramos, Pai, sobre nossa casa, nossa família, tudo aquilo que nós temos. Jamais seremos abalados, seja por notícias boas ou notícias ruins. Jamais seremos abalados. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você entendeu o poder desta palavra que tu acabou de ouvir no dia de hoje, peço a você, se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilhe. Envie para pelo menos 10 pessoas. Amém. Que Deus abençoe o seu dia poderosamente em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.